Boa tarde, meu nome é Tamara Milene Santos de Paula, eu sou aluna do curso de Ciências Biológicas da Universidade Estadual do Ceará, no Polo Jaguaribe. A Bioação 3 pedia para que fosse feita individualmente um conjunto de modelo didático comparativo que exemplificasse os sistemas respiratórios de 4 grupos. Eu escolhi os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos. Agora eu vou explicar cada um deles. O sistema respiratório dos anfíbios atua em parceria com os estados de desenvolvimento da espécie, ou seja, no estado de larva e adulto, além da pele, que é um ótimo meio também de adquirir a respiração. Quando se encontra no meio aquático na forma de larvas, sua respiração é como a de peixes, por meio de brânquias. Já na fase adulta, que se encontra no meio terrestre, vivem por intermédio da respiração pulmonar. Por exemplo, no caso dos sapos, os pulmões eles têm caráter simples, pois apresenta 2 modestos sacos com pequenas áreas grossas. Podemos observar aqui o brônquio, a língua, a narina, a faringe e o pulmão do sapo. O sistema respiratório dos répteis, ele tem como mecanismo de atividade respiratória a contração e expansão da caixa torácica, existindo a entrada de ar e saída pelos pulmões. A respiração dos répteis é pulmonar, ou seja, os seus pulmões eles são mais desenvolvidos do que o dos anfíbios, pois eles apresentam dobras internas que aumentam a sua capacidade respiratória. Podemos observar aqui o meu modelo didático dos répteis. Aqui é o pulmão esquerdo, a traqueia, o estômago, aqui é o coração, o pulmão direito, o intestino delgado, intestino grosso, o ânus e a região anal. As aves são animais terrestres e por esse motivo elas apresentam a respiração pulmonar. Ou seja, o pulmão das aves é bem menor do que a dos mamíferos. A respiração das aves ocorre através dos pulmões rígidos que se localizam na região torácica do animal. Os sacos aéreos têm a função de ventilar o ar para os pulmões, tanto no processo de inspiração quanto no processo de expiração. Podemos observar aqui no meu modelo didático as veias das aves, os capilares somáticos, capilares pulmonares, a aorta dorsal, as artérias, o ventrículo esquerdo e direito, e a aurícula direita e a esquerda. Todos os mamíferos eles apresentam a respiração pulmonar, até mesmo os mamíferos aquáticos. O sistema respiratório dos mamíferos é formado pelas vias respiratórias e pelos pulmões. As vias respiratórias elas começam pelas fossas nasais, são importantes, pois elas fazem a filtração, modificação e aquecem o ar. Depois, o ar é conduzido por um sistema ductos, onde ele passa pela faringe, pela laringe, traqueia e os brônquios. Todas essas vias são responsáveis pela condução do ar até os pulmões. No meu modelo didático aqui dos mamíferos, que eu escolhi o gato, a gente pode observar o pulmão do gato, o coração, a vesícula biliar, o baço, a bexiga, a uretra, os testículos, o ânus, o intestino grosso, o rins, o estômago, o fígado, a membrana, a medula espinhal, o cérebro, a cavidade nasal,
a cavidade bucal, a traqueia e o esôfago. Os materiais que eu usei para fazer o meu modelo didático foi água, óleo, massa de fazer bolo, sal, para poder fazer a massa modelar. E usei corante, lápis, canetinha colorida, palito e tesoura para recortar os papéis. E esse foi o meu modelo didático. A massa modelar eu usei para mostrar o sistema respiratório de cada um deles.